foi muito bom. Voltou aí, né, Lê? Voltei. Então tá bom, tô contando como a gente se conheceu. E aí a Letícia se conectou com a gente e a gente marcou uma ligação, a gente teve um bate-papo muito bom, acho que a gente ficou mais de 1 hora conversando, muitas coisas em comum. A Letícia tem um projeto incrível também, que ela vai poder falar para vocês. E hoje ela fala para muitas mulheres, ela está aí vocês vão poder conhecer o perfil, ela está inclusive no perfil do projeto, que é a Escola de Negócios para Mulheres. A Letícia é lá de Minas Gerais, tem um papo muito bom. E eu tenho certeza que a gente vai aprender muito com ela aqui hoje, né, Lê? Tomara, vamos sim, gente. Gente, eu acho que tem 3 Letícia nessa live. Meu Deus do céu, é muita Letícia para uma live. É muita Letícia. É Letícia entrevistada, Letícia do Eva, Letícia Ribeiro. É isso aí. Ô, gente, então boa noite. Estar aqui com vocês, viu? É uma honra mesmo. Obrigada, viu, Ale, pelo convite. A Ale também, viu? É uma honra, gente do céu. O coração tá batendo forte estar aqui com vocês. Imagina, a gente que está muito agradecida de você estar com a gente. A galera que está assistindo, se tiverem perguntas durante a live, pode ir colocando aí que nós vamos respondendo. O que a gente não conseguir responder na hora, a gente responde no final, mas vamos tentar responder tudo, que é um tema super importante no nosso dia a dia, né, para as mulheres, porque não é só empreender, a nossa vida tem muitas coisas que a gente precisa resolver junto, então, principalmente quando você empreende, nesse momento que você está trabalhando de casa, tem 1000 coisas, mas para tudo, né? Porque a gente sabe que, eu estava agora há pouco conversando com uma prima minha, eu falei, a gente tem certeza que essa doideira de quarentena, de coronavírus vai passar, a gente só tem que entender como que a gente vai sair dessa doideira, né? Então, o que a gente vai colher nesse tempo? Então, eu acho que é muito bom a gente falar disso nesse momento, desse tema que é como empreender sem se perder. Então, conta aí pra gente um pouco sobre você, sobre a tua história, que eu já conheço, mas que a galera não conhece. Então, conta um pouquinho pra gente, e aí nós vamos falando a respeito disso, que eu sei que é algo que você domina. Ai, que bom. Bom, gente, então, mais uma vez, muito obrigada e boa noite para vocês. E pode deixar as perguntas aí que a gente vai respondendo, tá? É muito importante a gente entender esse empreender sem perder, porque parece que agora virou um boom do tipo, você só vai ser feliz se você empreender. Ou então, a única coisa que uma mãe, uma mulher, enfim, que ela pode fazer na vida é empreender. Vende-se pra gente uma coisa maravilhosa, que o empreendedorismo vai resolver todos os seus problemas. E a partir do momento que você empreender, aí você vai ser feliz. Gente, isso não é bem assim. Não é bem assim. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar é nisso, porque tem muitas coisas do empreender em si, que se ele não bater com você, com seu temperamento, com seus valores, se ele não bater com aquilo que você quer da sua vida, você cai no conto do vigário, né? Igual diz aqui em Minas. Você começa um negócio e investe tempo, dinheiro, energia, vende a ideia para todo mundo da sua família, e daí 2, 3 meses você vê que não era aquilo, e aí você fica até com vergonha. Como que você vai abandonar tudo? Né? Todo mundo se mobilizou para te ajudar, você colocou nas redes sociais, tá todo mundo sabendo, e aí lá na frente, você, poxa vida, mas não era bem isso que eu pensei. Então, assim, eu vejo muitas mulheres usando, né, o empreender, se apropriando disso, mas sem uma coisinha assim que para mim deveria ser básico. Eu acho que isso tinha que estar na escola, que é o autoconhecimento, que é uma coisa que vocês trabalham muito aqui. Porque a partir do momento, né? A partir do momento que eu não sei quem eu sou, qual é a minha voz, qual é o meu lugar no mundo, eu sou levada. Ah, isso aqui tá legal, aí eu vou pra lá. Ah, isso aqui também é legal, isso aqui dá dinheiro, isso aqui... E aí eu vou ficando assim, e eu não construo nada. Pra mim, eu acho que o maior medo, eu acredito que eu tenho na vida, é chegar no final da vida sem ter construído nada. Sabe? Você olhar assim pra trás e ver que você fez muito, mas muita coisa. Você andou legado, com né? Isso. E você não tem legado. E aí, que história que você vai contar? Né? Um tiquinho. Então, assim, pra mim, é uma preocupação muito grande. E aí, então a primeira coisa é isso. Procura saber quem você é, quais são os seus valores,
quais são os seus objetivos de vida. Porque, por exemplo, uma pessoa que tem um valor muito alto de segurança, empreender não pode ser para ela. Porque a última coisa que você tem na vida no empreender é segurança. Você sabe que a gente teve uma live aqui, deve ter acho que um mês mais ou menos, com a Amanda, ela é assessora de imprensa, e ela estava falando a respeito de como você alavancar o seu negócio, e a gente chegou nesse ponto de não romantizar o empreendedorismo, né? É muito bom, mas você vai passar por situações difíceis também. Isso mesmo. Uma outra frase assim, que eu detesto, que eu odeio, e ela sempre vem ligada com o empreendedorismo, é aquela assim... faça o que gosta e não vai ter que trabalhar nenhum dia. Gente, isso é mentira. Você vai trabalhar muito. Você pode até trabalhar mais feliz, mas você não vai trabalhar. Não existe isso. Eu acho que quando a mulher nasceu, o trabalho já estava agarrado nela. Adão não. Adão foi criado primeiro, o trabalho veio depois. Mas a mulher não, ela já nasceu trabalhando. Então a gente tem entender isso também, né? Porque vende pra gente uma ideia de liberdade. Você vai ter liberdade de tempo. Gente, liberdade de tempo é uma coisa, flexibilidade de tempo é outra. Por exemplo, se eu sou uma artesã e eu tenho uma peça para entregar no sábado, eu tenho a flexibilidade de fazer ela de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Eu tenho a flexibilidade, mas eu não tenho a liberdade de não entregar a peça. Então, né, aquelas horas que eu preciso parar naquela peça, elas existem. Eu não sou livre para falar assim, eu não quero fazer. Eu não posso, eu não estou prestando um serviço. Então, eu tenho flexibilidade. Então, por exemplo, o bebê passou mal a noite toda. Aí, beleza, eu vou dormir até meio-dia. Mas eu tenho que ter em mente que, em algum momento, aquela peça tem que sair. E aí, sim, eu posso flexibilizar isso. Mas não existe essa glamorização. E aí, a gente pensa assim, eu vou empreender para ficar mais perto dos meus filhos. Tá, vamos por parte. Quando você trabalha fora, você pega de 8 a 5, mais ou menos. Trabalha de segunda a sexta, ou então sábado até meio-dia. Você tem 30 dias corrido com férias, né, remuneradas. Deus livre e guarde, se você fica doente, você tem, né, a empresa te paga, tal. E empreendedora? Você pega, gente, 8 horas da manhã, ou você não larga 5. Você vai até o seu corpo não aguentar mais. Você não aguenta mais. Outra coisa, você não consegue ficar, por exemplo, 4 horas direto. Porque é um menino, é uma mãe, não sei o quê, o telefone toca e tal. Então, assim, tem outras 1000 coisas para você fazer. Então, essa coisa que você vai trabalhar menos, não é por aí, sabe? Não é por aí. E o dinheiro também, porque você depende de trabalhar para poder ganhar. Você tem que fazer, você tem que produzir. Depende de você. Adoeceu, não vai trabalhar, não tem dinheiro, não. Né? E a gente precisa pensar nessas coisas antes de empreender. Porque senão vocês fazem que nem eu. Põe o marido doido, monta um lugar bacana, um ateliê maravilhoso, compra coisas. Gente, eu tô olhando aqui um monte de matéria-prima estocada. Porque você dá a louca que você quer empreender. É uma coisa que eu amava fazer, por exemplo, que era bonecas. Eu ainda amo, né? Mas eu faço como hobby. E aí eu queria transformar o meu hobby num trabalho. Até aí tá tudo bem. Só que eu gosto de sentar, olhar para o papel, olhar para o tecido. Eu gosto de criar, tomar meu café, sair para lá, depois voltar, colorir. E você com produção para entregar 10 dias, você não tem tempo disso. Você tem que sentar. Tem que ligar um piloto automático, né? Você não tem tempo de criar, de esperar, inspirar. Não existe isso. Por quê? Porque você tá ali, você precisa de vender. Então eu vi que uma coisa que eu gostava demais da conta não serve para mim ter trabalho. Porque eu gosto para distrair, eu gosto para me relaxar, eu gosto para me criar. Agora, se eu sou obrigada a fazer, tira o prazer disso. E aí eu faço com raiva, aí eu tenho que fazer de madrugada. E aí o meu trabalho não rende, né? E eu detestava... E é louco que tem essa diferença, né? Desculpa te cortar, da questão do que é o teu propósito, que você discerniu hoje, que é o que você atua, e algo que você gostava de fazer, mas ainda não estava alinhado, porque a gente entende que um dos pontos para você discernir o seu propósito é algo que você gosta de fazer, mas nesse caso, você entendeu que não dava para atrelar isso com ganhar dinheiro e para
girar toda a sua vida ao redor disso. E é importante você entender isso assim também, porque tem coisas que você só vai descobrir depois que você começar. Mas é importante você virar a chave rápido para não vir a questão da frustração. Teve até uma pergunta aí da Letícia que ela perguntou sobre a expectativa. Eu acho que isso responde um pouco disso, né? Então você tem que estar com a sua expectativa bem ajustada quanto a essas coisas, de que não é tão romântico assim, você não tem essa liberdade que o pessoal vende, você não trabalha menos. Não é fácil conciliar todas as coisas, então isso já dá uma segurada na tua expectativa, né? Dá. E uma outra coisa interessante que você falou, que pra mim assim, é a chave, é porque vende a ideia do que você tem que fazer alguma coisa que você gosta. Tudo bem, só que eu gosto de muitas coisas. E aí? O que eu vou escolher que tem a ver com o meu propósito, né? Com os meus talentos, com as minhas habilidades? O que tem a ver com o meu legado que eu quero deixar? Gente, e foi incrível, porque eu tinha 3 anos que eu tinha esse ateliê, tava dando retorno, né? Eu tinha uma loja no Elo 7, então assim, com muitas avaliações boas, o negócio bombando. Na cabeça de todo mundo, tava super bem. Meu marido falou assim, tá na hora de contratar alguém para te ajudar. Era muito claro para todo mundo que era a hora de contratar alguém, mas para mim não era. E eu sofria de noite, porque eu não queria contratar ninguém. E aí faltou o quê? O autoconhecimento. Porque na hora que eu fiz esse caminho de volta para olhar para dentro de mim, eu descobri algo, por exemplo. Eu gosto tanto da liberdade, que eu não quero ter ninguém que eu sei tem que fazer assim. Tem que ser desse jeito, sabe? Eu não quero essa pessoa dentro das minhas coisas, mexendo com as minhas coisas. As minhas coisas, né? As minhas coisas do meu jeito. Então eu tenho que entender isso. Isso eu não tô pronta para delegar. Eu posso delegar outras coisas, mas isso eu não tô. E isso é importante ver isso, né? Você saber disso, né? Mas fala pro pessoal o que você faz hoje e desde quando você começou a empreender. Porque às vezes você está falando da questão do ateliê, mas aí o pessoal fica curioso para saber o que você está fazendo agora. Então vamos lá. Você que vê no mercado. Respondo essa pergunta rapidinho, dali depois. Quando eu comecei, gente, eu comecei com 10 anos de idade. Porque, pra mim, né, empreender é o quê? Você vê um problema e você solucionar ele. Pra mim, empreender é isso. Quando você se dispõe a resolver uma lacuna na sociedade, né? Então, por exemplo, você pode empreender empregado, você pode empreender sem remuneração, né? Porque você viu uma dificuldade em alguma coisa, você tampa aquele buraco. No meu caso, eu tinha 10 anos de idade e eu vi as vizinhas comentando: fulano tá ruim na escola, eu acho que esse ano ele vai tomar bomba. Nossa, mas fulano ainda nem aprendeu a ler. E aquela conversa de vizinha lá que ficava em beirada de rua. Eu parei e pensei assim, gente, eu sei ler. Eu posso ajudar esses meninos a ler. Né? E aí, eu ofereci isso. Gente, se vocês quiserem, eu dou aula particular para os meninos. Aí todo mundo olhou assim, minha mãe assustou também, né? E tudo, eu falei, não, gente, eu sei ler, eu ensino eles a ler, eles não estão com problema na leitura? Eu falei, então beleza. Gente, e até hoje, é muito engraçado, não vou falar a minha idade para vocês não, mas até hoje, quando eu passo na rua onde que a minha mãe mora, que é no mesmo lugar, um monte de gente fala, aquela menina ali que me ensinou a ler, o fulano de tal aprendeu com aquela menina. Legal. Muito legal. E aí comecei assim. Então eu recebi o dinheirinho, né? Que elas me pagavam e tudo, e os meninos foram crescendo. Gente, aí eu pegava o dinheirinho, ia para um bairro da minha avó, comprava papel de carta e vinha vender no meu bairro, porque no meu bairro não vendia papel de carta. E na época era uma febre colecionar papel de carta. Aí eu multiplicava o dinheiro. Então, eu já tinha esse tino, sabe? Assim, de, não, como que eu posso fazer para ter dinheiro? Mas até naquele momento, o alvo era ter dinheiro. A gente veio de uma família assim, que passou muita necessidade. Meu pai ficou muito tempo desempregado, teve uma época. A gente teve que trocar de bairro, aquela coisa do Collor, sabe? E foi assim, foi um fiasco. Então foi mais ou menos naquela época. Então eu comecei assim. Só que eu cresci ouvindo o quê? Se eu não tivesse uma faculdade e um trabalho fechado, eu não ia conseguir nada na vida. Eu não ia ser ninguém, eu não ia ter sucesso, enfim. Então, e sempre isso batendo na minha cabeça. Gente, mas eu não suportava, até hoje, eu tenho dificuldade com uniforme, por exemplo. Gente, eu tenho uma dificuldade muito grande com uniforme. Uma outra coisa também que eu tenho dificuldade, ter que ir, sabe? Sabe aquela coisa de ser obrigado a ir? Isso me incomoda.
pouco. Então, beleza, eu tinha que estar lá todo dia naquele horário e tal. E aí eu fui crescendo, fui estudando, e aí eu falei assim, gente, esse negócio não dá certo. E na minha época eu não tinha Enem. Agora eu entreguei a idade, né? Mas vamos lá. Na minha época eu não tinha Enem. E aí pra você estudar, tinha que ser na escola federal. Escola pública, gente, você não sabe... Eu nunca vi números complexos na escola, pra vocês terem ideia. E era isso que ia cair no vestibular. Então, assim, eu tinha que estudar muito. Mas ainda tinha aquela ilusão, sabe? Que eu ia passar numa federal e que eu ia resolver isso. Só que, enquanto isso, eu fiz 18 anos e aí eu tinha que se virar, tinha que trabalhar de alguma outra forma. E aí eu decidi virar cabeleireira, que é uma coisa que a minha mãe é. Gente, é muito engraçado, né? Que a minha mãe a vida toda era empreendedora. Mas ela não queria que eu fosse empreendedora. Ela achava que era uma vida muito sofrida. Aquela coisa de você não saber quanto vai ganhar no final do mês. E tudo, né? Você não tem estabilidade, você não tem segurança. E aí você não pode comprar coisas, fazer, sei lá, prestação. Não pode, porque você não sabe se você vai ganhar. Então, ela tinha esse conceito. Mas eu falei assim, não, mãe. Eu vou aprender e vou fazer só até eu passar no vestibular. E era um trato que a gente tinha. Gente, fiquei 5 anos como cabeleireira. Eu, com 2 anos e meio, eu comprei uma sociedade de salão. Aí virei chefe, né? Virei chefe. E olha pra você ver, Ari, como que isso muito... A nossa história, muitas vezes, segura a gente, né? A minha mãe, a vida inteira, foi cabeleireira. Desde que eu me entendo por gente. Ela começou com 16 anos. Voltou? Voltei, tô aqui. Bora. Ah, então beleza. E aí, ela trabalhava pro moço, né? Falando até a areia voltar Então de novo. aí, voltamos, pronto. Beleza. E aí, eu tinha uma coisa assim, eu não posso ser dona de salão antes da minha mãe. Eu tinha essa coisa, né? Que pra me honrar a minha mãe, ela tinha que ser primeiro do que eu. E aí, eu abro um parênteses aqui pra nós que somos mães, né? O nosso teto vai ser o piso dos nossos filhos. Então, se você quer coisas grandes para os seus filhos, aumenta o seu teto aí. Porque ele vai partir do ponto que você parou. Na minha mente, eu não podia ser dona de salão antes da minha mãe. Só que eu era mais jovem, eu não tinha uma casa para sustentar igual ela tinha. Então, eu tinha condições de trabalhar mais, de poupar mais e de crescer mais. Mas na minha cabeça eu ficava limitada. Nossa, minha mãe não é como que eu vou ser. E aí, o que eu fiz? Eu falei assim, mãe, você tem que se virar sócia do salão, que não sei o quê. Surgiu uma oportunidade lá. E eu fiz com que ela fosse primeira. E ela falou assim, ó, eu só vou se você for. Eu falei, não, tudo bem, eu vou com você. E aí, beleza. Aí ela foi. Aí ela me deu liberdade para me ser também. Gente, isso tudo é psicológico. Isso aqui é tudo na nossa cabeça. Mas a gente precisa pensar nisso, até mesmo para empreender. E aí comprei a sociedade de salão e fiquei sendo dona de salão. Mas ainda assim, batia na minha porta o fazer a faculdade e ir para uma grande empresa. Do tipo, como que você vai tirar carteira, comprar uma moto, comprar uma casa, um apartamento, nananana. Como se o salão fosse só um quebra-galho, né? Isso, e com quebra-galho. E eu vejo hoje, Are, muitas mulheres assim, ah não, é só uma rendinha. É só um dinheirinho. Então, gente, se for só uma rendinha, um dinheirinho, tá ok. Só que se você quiser transformar isso num negócio e ser empreendedora de verdade, tem que mudar a mentalidade. Você tem que mudar, você tem que estruturar o negócio. O negócio tem que ter planejamento. E aí eu vejo as mulheres ano e sai ano com aquilo ali. Poderia ser um negócio, poderia crescer, poderia ter mais dinheiro, só que como ela não assume que ela é uma empreendedora, que aquilo é uma empresa, que aquilo é um negócio, que aquilo faz sentido, não só para ela, mas para o mundo também, entra ano e sai ano e elas estão com um negócio. Com uma rendinha, com uma coisinha, sabe? E como aí, que é essa virada de chave do
é só mais uma renda para... Não, eu sou empreendedora. Como que você acha que isso acontece? Sim. A primeira coisa é uma coisa que vocês fazem muito bem, é achar o propósito. Do tipo, o que eu quero realmente da minha vida e como que esse negócio encaixa na minha vida. Porque tem negócio, gente, que não encaixa na sua vida. E tá tudo bem. Aí a minha história lá, né? Do salão e depois até do ateliê, né? Não encaixa na sua vida para legado. E tá tudo bem. Só que qual que é o seu propósito? E aí quando você consegue alinhar suas habilidades, os seus talentos, aquilo que você tem de único com um trabalho, aí sim você ganha propósito e é mais difícil você se perder. Porque enquanto você está focado só no pilar do que eu gosto ou só no pilar que tá dinheiro, a coisa vai embora. Então eu consigo enxergar assim 3 pontos. O seu propósito, aquilo que você gosta e dinheiro. Gente, tem que ter dinheiro para ser negócio. Porque senão é um hobby, é caridade e tá tudo bem, só que se você tem que quer fazer isso, né? Você tem que definir isso, né? Então, a primeira coisa. E aí é um ponto muito importante. Primeiro, tirar as crenças de que veio da família. De repente, a sua família é toda de concursado. E só falou que você vai dar certo se você for concursada. E aí você não consegue enxergar o seu negócio, como algo próspero, como algo que vai crescer. Porque lá dentro, ainda na sua cabeça, está pensando que você tem que ter um concurso, que você tem que estar numa empresa, igual eu estava. Então eu não conseguia ver a dimensão que aquilo era. Gente, eu era muito boa, eu era jovem, eu trabalhava de segunda a segunda. Teve uma época que eu me especializei em penteados de noiva e eu arrumava a noiva na casa dela. Gente, eu viajei nessa cidadezinha tudo daqui, porque era noiva que queria casar no interior, perto dos pais. Né? Naquela época não tinha tanto dia de noiva, essas coisas assim. Gente, eu contratava, eu ficava lá 3 dias na casa da pessoa, comendo, bebendo lá, coisa caipira, arrumando o cabelo da mãe, de todo mundo lá. Era muito bom. E um negócio muito próspero. Mas o quê? Faltou visão para mim de empreendedora. E aí chegou um momento que eu falei assim, gente, naquele momento era o momento de expandir. Era o momento de eu abrir uma outra filial, sabe, de eu me estruturar. Mas eu não tinha essa base. Eu não tinha conhecimento. Não tinha. Por quê? Porque até então a minha visão estava assim. E aí o que eu fiz? Vendi. Que eu falei assim, não, aí eu tenho que ir para a faculdade e eu tenho que me empregar, trabalhar para alguém, né? Então tem hora que o seu negócio chega num estado que de repente você tá assim, nossa, mas e agora? Tipo assim, alcançou o teto. Você tem que você tem que virar, você tem que ir para um outro nível. Só que se você não tem conhecimento básico de quem você é, o que você quer, qual que é o seu propósito, qual que é o seu legado, você costuma abrir mão de uma coisa que era até legal, que estava até dando dinheiro, que estava até bem. Eu estava com uma aluna minha essa semana e eu falei com ela falou assim, não, eu quero mudar. Por que você quer mudar? Ela falou assim, não, porque eu já cheguei no teto. Eu falei assim, ótimo, então agora vamos inovar, agora vamos crescer, não é parar, não é deixar, você entendeu? Não é se reinventar. E isso, quanto mais estiver ligado ao seu propósito, ao legado que você quer deixar, mais rápido você faz e com mais rápido você tem sucesso também. E né? Fica então, leve, né? Fica leve, gente. Porque assim, se você chegou no teto, construa outro, né? Coloca outra meta, né? Coloca outra meta e vai crescendo, né? E aí, gente, eu fiquei... Aí, beleza, larguei tudo, fui pra faculdade. Foi bom, muito bom pra mim. Consegui um emprego numa empresa e, enfim, fui trabalhar e tudo. Só que mesmo lá dentro da empresa, eu empreendia. Eu me casei, aí sobrou muitos bombons no meu casamento. E aí, eu levei os bombons pra dar ao pessoal da faculdade, que eu ainda estudava. E aí, quando cheguei lá, um rapaz passou e falou assim, quanto que é, moça? Eu falei assim, não tô vendendo não, eu tô dando, né? Porque tinha sobrado. Ele falou assim, não, mas eu quero 5. Coloca um preço aí pra mim, porque eu quero levar 5. Então, ele não queria 1, ele queria 5. E naquele momento, eu esperei fundo dele um preço lá, ele me pagou. Eu falei, gente, o pessoal quer dom. No outro dia, eu liguei pra moça. Ei, tá joia, isso aqui, muito obrigada. Tem como você fazer mais? Eu queria passar isso. Eu falei, não, pra me vender na faculdade, gente. E fui vender doce na faculdade, bombom e tinha uva, morango dentro. Aí, enfim, era uma coisa muito gostosa. E eu fui fazer isso na faculdade, trabalhando, fichado e ainda vendendo.
Descobri uma distribuidora de doce, que vendia doce bem baratinho, levei pro meu trabalho, né? Aquele tanto de peão, eram 84 homens e só eu de mulher no setor. Aquele tanto de homem na hora do almoço, vendi doce lá demais, né? Então o quê? Mas sempre com essa coisa, é renda extra, é um dinheirinho a mais e tudo. Então, só que na hora que eu fui mãe, né, pela segunda vez, eu falei, gente, eu tenho que dar um jeito na minha vida. Não dá mais para mim perder coisas. Não, Are, tem uma situação que a gente passou. Hoje, eu fico triste hoje, mas na época eu não ficava. O meu filho, Davi, ele foi assim, pra escolinha muito cedo, né? E aí ele participou de um teatrinho. Ele não tinha nem 1 ano de idade. E ele foi o Dom Ratão. Aquela historinha, né, da baratinha que põe a fita no cabelo, ganha um dinheiro e coloca na caixinha. Você conhece? Aí ela vai e fica na beirada da janela querendo arrumar um marido. E aí ela vai se casar com o Dom Ratão. E aí, no dia do casamento, o Dom Ratão tava com muita fome, ele cai dentro da panela de feijoada e morre lá, né? Era uma historinha mais ou menos assim. E o meu filho é o Dom Ratão. É bem triste. Aí tem a musiquinha, né? Quem quer casar com a dona baratinha. É muito divertido para infantil, né? Aí, beleza. E o meu filho ia ser o Dom Ratão. Gente, ele ia ser o principal lá da festa, né? Que ia casar com a dona baratinha, aquela coisa toda. E aí, eu simplesmente não pude ir. Por quê? Porque era inventário na empresa, eu como coordenadora tinha que ficar lá, e eu assisti a peça no celular. Meu marido gravou para me ver. Naquele momento, gente, não me doeu. Por quê? Porque eu tava numa coisa de trabalhar, de pagar casa, pagar carro, enfim. Eu tava naquele movimento e tava tudo bem. Só que a partir do momento que eu quis engravidar de novo e eu não consegui, e eu tive 2 abortos espontâneos, e isso começou a doer. Eu falei assim, gente... E se eu nunca mais ter filho? Eu nunca mais vou numa peça, né? Nunca mais eu vou numa peça dessas. Então, nesse momento, os meus valores mudaram. Eu amadureci com um monte de coisas na vida e tudo, e mudou. Então, a partir do momento que o meu valor mudou, eu precisei de dar um novo passo. E aí, o que eu pensei? Vou ficar em casa com meu filho e vou empreender. Nesse momento, mudou a chave. Por quê? Porque o meu valor tinha mudado. Agora eu já não estava procurando dinheiro, não era segurança, né? O meu valor, não, eu queria ter liberdade de tempo, eu queria ter flexibilidade de tempo, eu queria ver os meus filhos, eu queria levantar segunda-feira de manhã de uma noite que ele não dormiu e não mandar ele para a escolinha. Eu queria ficar com ele. Então, nesse momento, a chave virou. Então, para a chave virar, você tem que olhar para os seus valores, você tem que conhecer os seus valores e pensar assim, isso está sendo atendido ou não? Porque a partir do momento que um dos seus valores não é atendido, você, sabe, parece assim que você ganha uma formiga e você sai do lugar. Mas enquanto está tudo bem, você fica na zona de conforto, você vai empurrando com a barriga, mas se na hora que o seu valor ele for mexido, você toma atitude. Então, por isso que aí começa lá no comecinho da nossa conversa, né? O autoconhecimento. Você saber o que é realmente importante para você. Né? Eu costumo dizer assim, o que você realmente morreria para ter aquilo, né? Naquele momento, quando eu vi a minha vida e vi o estresse todo que estava gerando, eu falei, não, eu tenho que dar uma parada. Para mim é importante a família agora. A família ganhou importância. Não era porque eu não amava eles, muito pelo contrário, eu amava demais. Mas naquele momento eu consegui enxergá-la como uma importância. Eu falei, gente, o que o meu filho vai dizer? Né? Que tipo de mãe, né? O que eu vou contar? Né? E aquela coisa do legado, o que eu vou deixar para o meu filho? Sabe, o que as pessoas vão dizer quando eu não estiver? E isso começou a trazer para mim um senso de presença muito grande. E aí mudou. Então, assim, quando a mãe sai do trabalho com a ideia de ficar com os filhos, porque eu quero cuidar dos meus filhos e tal, ela vem com uma vontade muito grande. Aí, se ela não tiver conhecimento, se ela não tiver estrutura, ela começa a se perder. Porque você pensa assim, eu vou empreender na minha casa e vou ficar perto dos meus filhos. Gente, só que vai ter um momento que você vai ter que trabalhar. Aí aquelas coisinhas que a gente começou a falar, começa a ficar mais. O menino vai chorar, você vai estar atendendo cliente, ou a internet vai pifar, e aí você não vai conseguir mandar o orçamento, fazer a reunião que você queria, né? E aí cria aquele caos em torno. Então, se você não estiver muito bem centrada em quem você é, quais são os seus valores, seu propósito, o que você quer deixar de legado, você acaba
desistindo, enfim, e distanciando também. Uau! A gente está aprendendo pra caramba nessa live, meu Deus. Deixa eu ler um pouquinho aqui, que já tem muita coisa desde a hora que a gente começou. Mas vamos lá. Algumas coisas a gente já respondeu e tal, mas aí nós vamos passando. Tem bastante gente aqui. A Aline perguntou como que você se vê no mercado daqui a 5 ou 10 anos. Hoje você trabalha dando esse suporte para mulheres, né? Não só para serem empreendedoras, mas para as mulheres em geral entenderem aí qual que é o caminho delas, mostrando que elas podem sim empreender, né? Isso mesmo. E deixa eu unir essa pergunta com a Aline e com o restinho da história só para vocês entenderem. Então, beleza, vim para casa e eu pensei assim, o que eu gosto de fazer? Gosto de fazer boneca. O que eu tenho que fazer? Montar um ateliê. Aí gastei todo o dinheiro, toda a verba, montei tudo. E aquilo, gostar de fazer aquilo não é suficiente para ter um negócio de sucesso e um negócio que não te deixa perder. Porque eu me vi fazendo coisas que eu gosto, mas no tempo das pessoas, né, as pessoas, entre aspas, me obrigando a fazer, não, eu quero desse jeito. Né? Uhum. E isso aí batia com o meu valor de liberdade, de criação. Não. E eu não queria isso, né? E aí eu participei de vários processos de coach, né, para autoconhecimento mesmo, e um dia alguém perguntou assim, Letícia, imagina aí, daqui muitos anos você morre, e aí você tá lá no seu caixão, e aí a pessoa vai falar assim, aqui jaz a maior artesã do Brasil. Eu falei, não, eu não quero ser conhecida como a maior artesã do Brasil, não. Ela falou assim, mas se você continuar nesse negócio, é esse legado que você vai estar construindo. E aí, gente, eu fui parar para me pensar, falei, gente, qual que é o legado que eu quero construir? E aí eu fui revisitar a minha história, revisitar as minhas habilidades e tudo, formada em administração, com pós em logística, sempre nessa coisa, né, de planejamento, de estruturação, de processos e tal. E tudo, eu falei assim, gente, não é isso que eu quero ser conhecida. Eu quero ser conhecida como alguém que ajudou mulheres a estruturar a sua vida e seu negócio. Eu quero ser conhecida como uma mulher que abriu os olhos de muitas outras aí, amigas e irmãzinhas minhas que tá penando, que tá caindo nesse conto do vigário, né? E aí, gente, eu vi que toda a minha bagagem, eu tava trazendo isso. Desde pequena, eu sou aquela que enxerga o buraco. Então, para mim, é muito fácil olhar para o seu negócio e falar assim, querido, isso aqui vai dar certo mesmo, não. Por quê? Por causa disso. Você errou aqui, olha que buracão. E isso para mim é muito fácil. Só que as pessoas, muitas vezes, não enxergam isso. Então, quando eu consegui entender quais são os meus talentos e qual que é o propósito meu de vida, né, que é de proclamar, de falar a verdade, de te mostrar o caminho, ficou muito mais fácil o que eu tinha que fazer na minha vida. E aí, sim, eu criei um negócio que hoje preenche todos os requisitos, que é consultoria mesmo de negócio. Então, eu ajudo essas mulheres, né? Então, como que eu quero me ver daqui 5, 10 anos? Gente, eu sou bem olho grande, viu? Para falar as coisas. Para sonhar e para desejar coisas. Mas eu quero ser uma mulher que impacta outras mulheres a não só ter um negócio de sucesso, mas uma vida também. Porque antigamente, o que a gente fazia, né? A gente entrava, sei lá, eu fiz isso, tá? Eu fiz faculdade, eu fiz 5 cursos de... Comecei 5 faculdades, só terminei uma, mas eu comecei 5. Uma delas tentando encontrar, sabe? Tentando, afinal não tinha que estudar, então... E um deles foi direito. Gente, eu odiei, porque eu era obrigada a andar de uma certa forma, com roupas e tal, né? Aquela pastinha preta, enfim. E aí, o que acontece com a maioria das profissões? Você molda a sua vida na profissão que você tem. Então, por exemplo, se você é advogada, você tem que andar de social. Se você é médica, você tem que andar de branco, né? Tem esses... Ainda tinha, não sei, ainda esses clichês. Então, o que você fazia? Você pegava a sua profissão, colocava no centro e a sua vida que lutava para encaixar ali. A sua família que lutava para encaixar ali. Entendeu? O seu hobby, a quem você é, que lutasse. Por quê? Porque tinha um padrão que você precisa de seguir. E eu sinto que o empreendedorismo te dá essa liberdade de fazer totalmente diferente. Tanto é que as minhas consultorias começam. O que você quer da sua vida? Qual que é o seu estilo de vida? Qual que é o estilo de vida familiar? Porque se eu não souber que tipo de vida que eu quero ter, fica difícil encontrar um negócio que encaixe no estilo de vida que eu quero ter.
Então, por exemplo, eu quero acordar numa segunda-feira com cólica e não quero trabalhar. Então, para isso, eu não posso ter uma loja que precisa da minha Verdade. presença lá. Se eu quero de tarde tomar café com os meus filhos, ensinar eles para casa e tal, eu não posso ter um escritório muito longe da minha casa, por exemplo. Né? Eu não posso ter aquelas imensas reuniões. Eu não posso ter. Então, eu tenho que pensar primeiro na minha vida. O que eu quero ter? E respondendo a Aline aí, né? Daqui 5 a 10 anos, eu quero impactar as mulheres. Ser uma referência. Alguém tá perdido aí, não, procura a Letícia, sabe? O aeroporto de Mosquito, pois é. Não, eu conheço alguém que vai te ajudar nisso, procura a Letícia. Eu quero isso. E quero que elas entendam também que é a sua vida. E aí você encontra um negócio que encaixa. No caso, por exemplo, do ateliê, gente, eu passava a madrugada fazendo boneca. Uma coisa que era legal, que era gostosa pra mim, se tornou torturante. Porque eu ficava o dia todo com os meninos, Gente, eu ia dormir cansada, estressada. Na hora que eu colocava a encomenda no correio, quando eu ia no banco tirar aquele dinheiro, eu não tinha prazer. Não tinha prazer. Difícil. É muito difícil. E aí eu parei e pensei, não, qual que é o estilo de vida familiar que eu tenho? E nessa quarentena, tudo mudou. De novo. Por quê? Eu tinha 4 horas todas as manhãs que os meus filhos vão para a escola. Eu tenho um de 8 e um de 4. Marido sai para trabalhar, menino passa o escolar, pega os meninos, leva. Gente, 4 horas só você. O silêncio total. Você pode sentar, pode gravar uma aula, você pode atender, né, no meu caso, atender as minhas alunas, eu posso criar, eu posso assistir minha Netflix, eu posso fazer o que eu quiser durante 4 horas. E agora, na pandemia, que eu não tenho essas 4 horas mais? E aí, o que eu precisei de fazer? Reajustar o meu plano, reajustar o meu negócio. Eu tinha tantas coisas para fazer no segundo semestre, que começaria agora, né? A programação, que não dá mais para fazer. E aí, entra de novo aquela coisa da segurança. Não tem segurança. Você até faz um plano. Mas pode mudar a qualquer momento. Tá, pode mudar. E você tem que ter esse jogo de cintura. Se é uma pessoa que quer segurança e não quer cometer erros ou risco, sinceramente, empreender não é para essa pessoa. Uau, verdade. A Aline perguntou, porque aquela hora você falou que não ia conseguir ter alguém para te ajudar, se você se acha centralizadora. Me acho. Eu sou muito controladora. É um dos meus pontos, assim, que eu preciso muito trabalhar. Mas, no meu caso, tá? Tem coisa que eu delego. Por exemplo, os meus filhos foram para a escola muito cedo. Eu não tenho importância de deixar os meus filhos na escola. Tem mulheres que não querem que os filhos vão para a escola pequenininha de jeito nenhum, né? Quer ficar ali, quer a cria ali cheirando leite há muito tempo. Eu não. Eu tenho essa liberdade. Uma outra coisa também é limpar minha casa. Não tenho, gente, aquela coisa... Não, pode vir cá, mexendo em tudo, pode limpar tudo. Então, assim, em outros papéis que eu preciso de me desenvolver, eu sou bem que delego. Eu costumo dizer o seguinte, né? Não no meu trabalho, principalmente agora, né? Que depende de mim, depende do meu cérebro, da minha cabeça, das minhas competências. Eu tenho até uma parceira, amo demais, ela chama Aline, ela me ajuda muito no meu curso, né? Que é a parte de marketing toda ela faz. Então, assim, eu consigo delegar, né? Mas naquele momento, com relação às bonecas, não. E eu entendi também por quê. Porque até então as bonecas eram uma criação minha. Era a minha expressão no mundo de criatividade. Se eu coloco outra pessoa para expressar a minha expressão, gente, não dá. Né? Faz então, sentido. Né? Então é por aí. É igual um pintor chamar alguém para pintar um quadro. Para mim, gente, era isso, tá? Né? A minha sensação, a minha vontade ali era essa coisa. Mas a Aline tocou uma coisa muito importante. Para ser empreendedora hoje e ter sucesso, você tem que aprender a delegar. Você não precisa delegar tudo. Você tem que escolher aonde você vai delegar. Porque você vai precisar de delegar, né? Então é uma coisa muito importante mesmo. Muito bom. A Letícia falou que achou sensacional aquela questão da leitura, né? Que você falou, que foi quando você começou a empreender. A Aline comentou que até hoje a mãe dela pede para ela fazer concurso. A Aline é nutricionista, trabalha numa empresa, mas a mãe dela continua esperando que ela faça concurso público. Acho que tem muito disso do pessoal que é mais antigo, né? A galera também falou que tem que inovar. A Letícia falou que era bolsista na faculdade, fazia isso também, vendia brigadeiros. Eu vendi brigadeiro, eu vendi pão salgado, eu vendi lanche, eu levei suco pesado no ombro.
E não mata não, viu, gente? Não é vergonha para ninguém, não. E é um momento de você testar o seu controle de caixa, o teu marketing, de você se frustrar que tem dia que você vai levar um monte de coisa e não vão comprar, e tem dia que você vai levar pouco e vai acabar tudo. Então... Vocês estiverem me ouvindo, voltou. Voltou? Voltei, desculpa, deu uma travadinha aqui. Aí as meninas falaram, né, que elas te entendem muito nessa questão do... Teve uma menina que falou que quando a mãe faleceu, passou por esse baque emocional, e a Letícia também comentou aí que todo impacto, todo forte impacto emocional mexe bastante com a gente nessa questão de virada de chave. E realmente, eu também passei por isso. Quando minha mãe faleceu em 2014, também me abriu muitos olhos para muitas coisas. Então, às vezes, no momento você não entende, mas com certeza, hoje, muito do que você está vivendo é fruto da experiência que você teve com o aborto, apesar do aborto não ter sido bom, né? Isso mesmo. E parece que é um alerta, né? Parece que é uma luzinha que acende para você olhar mesmo. Gente, eu gostava muito do meu trabalho, eu aprendi a gostar, né? Muito do trabalho e tudo, porque eu tentava enxergar ele como a minha mãe via. Mas, gente, o alto nível de estresse era muito grande. Tudo bem, tinha lá um salário e tal, nananana, mas eu perdi em outras coisas, sabe? E precisou isso acontecer para me alertar, olha, né, desperta aí, porque o negócio tá feio. Então, assim, e é muito bom esses momentos mesmo. Faz parte. Fala um pouquinho hoje do que você está fazendo, da sua escola, e se alguém tiver mais alguma pergunta, vai mandando aí. E uma última dica para essa mulherada que está empreendendo, seja casada ou não, o que você já passou até aqui, do que você acha que é mais importante, ou que seja prioridade, né? Porque tudo é importante. Então, beleza, gente, vamos dar as dicas primeiro, tá? A primeira coisa, não só para quem quer empreender, mas quem já tem, né? Ah, beleza, Lê, vou falar disso, beleza. O que a maioria das vezes acontece? Você vê uma oportunidade de negócio, ou você gosta de algo, enfim, né? Aqui no Brasil a gente empreende muito mais por necessidade, né? Do que opção. Então, vamos supor, independente se for necessidade ou opção, você tem um negócio ou você quer ter um negócio. A primeira coisa que você precisa fazer para você não se perder é, primeiro, alinhar ele com os seus objetivos de vida. Alinhar com o seu propósito de vida, o seu legado, o que você quer deixar. Né? Primeira coisa é alinhar com isso. Isso aqui faz parte, daqui 60 anos, daqui, sei lá, 50, na hora que eu morrer, eu vou me orgulhar de ter feito isso, ter dedicado a isso, as minhas horas, eu vou querer ser conhecido como a melhor artesã do Brasil? Se pergunte isso primeiro. Por quê? Porque se o seu negócio não estiver alinhado com isso, se isso não te trazer orgulho, se na hora que alguém gritar no meio do shopping lotado, né, que Deus abençoe, que abre logo, artesã, e se isso te envergonha, ou se isso não te deixa orgulhosa, ou se você não se sente, né, sei lá, a mulher mais de sucesso, com isso que você faz, com esse negócio que você faz, é um bom indicativo para você começar a mudar. Ele pode ser um pontapé para você juntar um dinheiro, fazer uma formação, né? De repente você quer, sei lá, ser psicóloga, terapeuta, enfim, empreender de outra forma. Você pode continuar trabalhando e juntar um dinheiro e fazer isso. Mas primeira coisa, pense nisso. Esse negócio que eu tô, ele vai dar para mim deixar um legado? O legado que eu deixar vai me trazer orgulho? A primeira coisa é essa. Sim, eu quero ser conhecida como uma mulher que faz o pão sem glúten e tal. Eu quero ser conhecida, eu quero ser convidada para ir na Fátima Bernardes. Nem sei se tem mais esse programa. Eu quero ser conhecida para ir no Faustão para falar sobre isso. Eu vou me sentir honrada. Beleza, ok. Segunda coisa, o seu estilo de vida familiar. Seja você casada ou não. Não sou casada. Você quer casar? Você quer ter filho? Você quer que os seus filhos fiquem aqui cheirando a leite até quantos anos? Você vai deixar eles ir para a escolinha com 2, 3 aninhos ou você vai ficar criando eles na sua casa? Né? Então você tem que começar a pensar nisso. Letícia, eu sou casada. Beleza, e seu marido? Ele está de acordo com isso? Porque o que acontece? Muitas vezes o marido não apoia. E eu até entendo os maridos. Por quê? Porque ele quer resultado.
Aí você chega assim, não, porque o meu negócio, porque vai ser, porque vai ser, porque vai ser. Enquanto não for, ele não vai te apoiar. Por quê? Porque o homem é analítico, ele gosta de ver o resultado. Tá dando dinheiro? Tá entrando? Tá funcionando? Então, beleza. Então, pensa nisso. Ah, porque eu recebo demais, e porque meu marido não me apoia. Eu falei, mostra ele os resultados. Outra coisa também, o dinheiro, gente, da empresa é da empresa. Só uma palhinha aqui, tá? Para essas mulheradas aí que o marido não apoia. Você vendeu R$100, criatura. Não é pra você pagar a Avon, não é pra você ir lá no cabeleireiro e gastar tudo lá com a irmãzinha, não. Não é, não, criatura. Por quê? Porque você tem que tirar o dinheiro dali. E aí, toda fazer uma coisa, você pede seu marido, aí ele fica com raiva do seu negócio. Porque fica com raiva, porque você nunca tem dinheiro de caixa. O trem nunca. Toda hora você tá pedindo pra ele, tá? Só uma palhinha aqui para as mulheres que é casada, que fala que o marido não apoia. Anotem aí a dica. E aí, fale isso com a sua família. Gente, eu quero empreender, eu vou precisar da colaboração de vocês. É muito importante a gente ter esse apoio da família. Os meus filhos, eu tenho um de 4 e um de 8. De vez em quando nas lives aparece, grita, arruma aquela confusão danada. Mas eu converso com eles. Ó, a mamãe falou, né? É um trabalho. Você mostra para ele a importância daquilo. E na hora que eles conseguem enxergar que é importante, eles vão te respeitar e vão ver aquilo como importante também. Né? Agora, se você tá sentada lá na mesa fazendo um negócio, o menino chama, mãe, eu quero água. Aí você levanta e vai lá, mãe, nha. Aí toda hora você vai, ele não vai te respeitar, criatura. Olha, agora a mamãe tá aqui no trabalho. Você consegue pegar água? Consigo. Ele não consegue pegar água, não? Deixa lá. Gente, eu venho pra lá e eu deixo água, biscoito, deixo tudo lá. Na hora que eles nem tem como pedir, porque tá tudo lá. Né? Então, traz a sua família para junto do seu trabalho, traz para dentro do negócio. Gente, a minha ideia é isso aqui. Quando esse negócio crescer e tiver dinheiro, eu quero fazer uma viagem com vocês. A mamãe quer comprar isso, a mamãe quer comprar... Gente, engloba a família. É muito importante, porque na hora que você falar com ele, eu não posso ir, que a mamãe está trabalhando. Lembra da viagem? Pois é, a mamãe está trabalhando para a gente juntar o dinheiro para a viagem. Gente, o menino vai te ajudar, o marido vai te ajudar, mas o quê? Você englobou ele. Tá? Então fica lá, pensa uma coisa do seu propósito de vida e o estilo de vida familiar que você quer ter, né? O que você quer fazer. E segundo, gente, vê se é uma coisa que você gosta que dá dinheiro. Eu particularmente amo dançar, mas eita, já. Agora eu te pergunto, quem vai me pagar para me ver dançando, gente? Eu na idade que eu tô, eu na idade que eu sou, não sou bailarina profissional, não tem nem como dar aula disso, porque eu não sou bailarina, não tenho, né? É um hobby. Agora, é um hobby, gente. Adianta. Ah, porque eu gosto de dançar. Beleza, mas o povo vai te pagar pra te ver dançando? Vai, então beleza. Não vai, não? Então pensa em outra coisa, tá? E aí, na hora que você descobrir essa outra coisa, pensa o seguinte. Como que eu posso fazer com que isso vire um negócio de verdade? Porque hoje em dia a gente está muito naquela coisa da empreendedora. O que é empreendedora? É aquela que faz tudo, a cadeia toda. Só, gente, por exemplo, se eu faço crochê, fiz crochê também, tá, gente, lá pro meu ateliê. Esse aqui era um mimo que o olho dele caiu, mas eram mimos. Então, por exemplo, se eu consigo fazer 10 desse aqui por dia e eu ganho, sei lá, R$50, esse é o meu teto. Eu só vou conseguir R$50 por dia. E aí, como que eu posso escalar? Como que eu vou ganhar mais? Como que esse negócio vai crescer? Gente, isso tem que ser pensado. Porque senão eu chego no meu teto. E aí eu fico ali cansada. Ah, eu vou e largo. Então, comece um negócio pensando no seguinte, beleza, hoje eu faço tal, mas eu vou ter que contratar alguém, eu vou ter que, sei lá, mudar de produto, vou ter que comprar uma máquina, enfim. Você começa já a pensar lá na frente, porque senão fica... Eu sou cristã, né? Fica até difícil de Deus te ajudar. Porque você não tem estrutura. Você não tem estrutura. Como que ele vai mandar uma coisa sabendo que não vai dar certo, né? Você não está organizada para isso, né? Você não está organizada para isso. Beijo para você também. Estão indo dormir, por isso que estão despedindo. Então, a gente precisa pensar nisso. Então, vamos lá. O seu propósito, como você quer ser conhecida, qual o legado que você quer construir, o seu estilo de vida familiar, né? O que você quer ter, o que você tem, enfim. Uma coisa que você goste e que as pessoas paguem por isso. Depois disso, gente, estrutura um negócio, pensa numa forma de escalar. Sabe uma coisa que eu vejo, Ari, é que nós, tá? Eu me coloco nisso aí também. Se eu tivesse investido em autoconhecimento, em consultoria, em mentoria antes, eu não tinha perdido tanto tempo e dinheiro.
Porque a gente tem um Verdade. tal, ah, não, eu consigo, ah, não, eu sou autodidata, ah, não, não sei o quê. E aí a gente vai fazendo um negócio assim, vê alguém Eu fazendo, aí ouvi você isso pensa. semana passada da Luísa Helena, da Magazine Luiza, estava vendo uma live dela maravilhosa, e ela estava falando sobre isso, que nós mulheres temos dificuldades de investir em nós mesmos, num curso, em algo que vai nos formar, em algo que vai nos apoiar, que a gente tem essa dificuldade, né? Então, eu acho que isso é algo importante, a gente tem que aprender a ter mesmo essa autovalorização, porque o autoconhecimento vai te fazer ir mais longe e realizada, essa que é a questão. Porque tá cheio de mulher que parece que estão indo muito longe, mas elas não estão realizadas quando chega no final do dia dela. Então você Isso. precisa ir longe, conquistar, mas você precisa ser e estar realizada com isso, né? E aí você não se perde. Por quê? Porque você tem o norte, você sabe quem você é, você sabe aonde que você quer chegar, você sabe até onde você vai, né? Quais são os seus valores ali. Você tá tão alicerçada em você, né? E naquilo que você tem já de dentro, que quando vinha essas ondas de mercado, né? Porque agora a onda é fazer live 5 horas da manhã, porque a onda agora sei lá, é ir pro TikTok. Aí você não vai ser levada, porque você vai olhar para o seu planejamento, para o seu legado, para o seu projeto, e vai dizer, não, o que isso aqui encaixa? Gente, eu fazia 2 lives por semana aqui no meu perfil, 9 horas da manhã. Não dá mais para fazer, gente, porque eu vou tocar as crianças em casa, aquela confusão danada. Gente, tem dia que não dá nem para me sentar no computador e assistir uma aula. Os cursos que eu estava fazendo, eu tive que parar. Então, eu tive que reestruturar. Aí, confesso, na primeira semana, na segunda semana, surtei. Ai, meu Deus, tá todo mundo fazendo, eu não posso fazer, o que eu vou fazer? Surtei, confesso. Eu me perdi. E eu fiquei chata, fiquei estressada, fiquei nervosa, queria me gritar com meus filhotes. Aí eu tive que parar, pensar. Espera aí. Qual que é a minha medida de maternidade? Qual que é o estilo de vida que eu quero? O que para mim é importante agora? Né? Os meninos estão sem escola, eu tenho que dar aula para eles em casa. E aí, como que vai ficar isso? Né? Então, eu tive que voltar para quê? Para aquilo tudo lá de início, centrado em mim. Hoje em dia, eu abro as minhas concorrentes. Não é que eu não acho que é bem concorrente, né? Que são parceiras. Tá todo mundo fazendo, mas não me dói mais. Eu olho para minha agenda, não dá para encaixar. Não, gente, Porque você conhece o teu foco, né? Eu conheço o meu foco, não fico frustrada. Não, eu choro um pouquinho, mas não fico frustrada, não dá amargura, não dá aquela sensação assim, ah, eu sou a pior das mulheres, né? Porque a gente tem disso, né? A gente parece que carrega uma coisa. Não, vai, mas por quê? Porque eu tenho as bases ali bem alicerçadas. E aí é mais difícil de se perder. A gente se perde de vez em quando, se perde, mas é mais fácil também se Mas dá para ajustar, né? Eu acho que essa é uma prova e é muito importante, de que dá para você vai até ficar meio confusa, mas você consegue ajustar e para não perder o teu negócio. Lê, tá muito bom, a gente já tá quase estourando aí uma horinha que o Instagram permite, mas assim, foi muito divertido e foi muito bom, porque é tão leve a forma como você traz, que a gente nem viu o tempo passar. Eu olhei aqui agora e falei, meu Deus, 7h25, a gente está quase 1 hora falando, mas eu tenho certeza que todo mundo que ficou aí ganhou muito da tua experiência, da tua força, do teu senso de humor diante de tudo isso, e da leveza como você traz essa questão de filho, casa e empreender da forma certa, sabendo o que você quer. A gente é muito grata por ter se conectado com você, a gente já está aprendendo muito, a gente retoma aí, a gente marca outras lives com certeza para falar de outros assuntos, a gente te visita, você visita a gente continua aí compartilhando, muito, muito, muito obrigada, a tua história é sensacional, e mulherada, quem entrou depois, o vídeo vai estar no IGTV, assista completo, siga lá o perfil da Escola de Negócios, siga a Letícia e fica aí com a gente que você vai ter mais novidades. Logo, logo essa live vai estar disponível também no YouTube, mas por enquanto já vai estar aqui no nosso IGTV e logo, logo você pode assistir no YouTube também. Isso. Ora, muito obrigada, viu? Deus abençoe todas vocês. Gente, dúvidas pode me mandar lá no Amém, você também.
Então, e logo que se organizar aqui, a gente marca um lá no nosso, que eu quero muito saber também do Sim. projeto de vocês, tá bom? Fechado. Letícia tá mandando um beijo também. Obrigada por todo mundo que assistiu, que ficou com a gente até o final. Quem vai assistir depois também, um beijo. Foi bom demais. Com Deus. Amém. Você também.